Olá, queridos, boa noite a todos, graça e paz do Senhor. Eu fico feliz de estar produzindo esse vídeo mais uma vez e especialmente para a Igreja de Cristo na cidade de Horizonte, no Ceará, para o meu amigo pastor Carlos Henrique Magalhães, que também, além de ser meu amigo, é meu primo de segundo grau. A mãe do pastor Carlos é a minha prima irmã. Toda a minha família é cearense e eu nasci em São Paulo, mas gostaria de ter nascido aí para comer muito baião de dois com peixe frito e muita tapioca e aquela coisa toda. Mas infelizmente nasci em São Paulo, no meio da poluição e da garoa de São Paulo. Então, queridos, muito boa noite para todos. É muita alegria para mim poder estar mais uma vez fazendo esse vídeo para vocês, para a gente meditar um pouquinho na palavra desse Deus maravilhoso que governa a nossa vida. Amém? Eu tive muita alegria de saber que os vídeos anteriores, quer dizer, os vídeos que a gente produziu aqui, foram utilizados pela Igreja de Horizonte. O vídeo que falava sobre o tabernáculo e o templo de Jerusalém, depois em seguida os vídeos que falavam sobre espírito, alma e corpo, uma doutrina preciosa da palavra de Deus, que eu quero dar continuidade hoje de uma certa maneira. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Porque a vida cristã, a vida com Deus, ela é uma vida no Espírito. Não é uma vida vivida pelas forças e capacidades da alma. Os irmãos sabem, eu fiz muito bem uma divisão no estudo anterior, a diferença que existe entre espírito e alma, ok? Para que os irmãos tivessem mais ou menos uma ideia a respeito do assunto. Se você não entende isso, se você não entender o que é espírito, o que é alma, a sua mente sempre será confusa. Você está sempre confundindo as coisas espirituais com as coisas emocionais. Porque a alma humana, ela é responsável pelas nossas emoções. Nós sentimos porque temos alma. A nossa alma está intimamente relacionada com a nossa mente, com a nossa maneira de pensar. Mas o nosso espírito é uma natureza completamente diferente da alma. É uma natureza espiritual, uma natureza que Deus criou. Deus é espírito e Ele criou o espírito do homem para que haja uma comunicação perfeita com Ele. Nós podemos ver no livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, quando Jesus diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de que maneira? Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Note que Jesus está falando que a verdadeira adoração é feita em espírito e não na alma. Embora a alma humana ela sempre está sendo envolvida pelo espírito. Eu queria deixar isso bem claro para os irmãos não pensarem que a gente consegue separar essas coisas. Agora eu estou no espírito. Agora eu estou na alma. Não. Deus não criou a gente para a gente ter botão e controlar essas divisões. Não existe essa capacidade humana da gente fazer essa transição de espírito para alma e de alma para o espírito. Não. A nossa alma, ela pode ser tocada pelo espírito quando o espírito entra em ação. E isso acontece pela fé, ok? Quando Jesus diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, ele está dizendo o seguinte: o espírito do homem regenerado, que é o crente em Jesus, é o espírito do remido em Cristo Jesus, ele foi preparado de tal maneira por Deus,
para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habite nesse espírito regenerado, de tal maneira que haja uma comunicação perfeita com Deus. Todas as coisas que Deus fez para nós só podem ser usufruídas em espírito. Deus é um Deus que exige que o seu povo ande em espírito, porque é no espírito que nós podemos ter o acesso ao céu. Você sabia que você pode ter acesso ao céu? Como assim, pastor? Será que nós vamos morrer agora? Não. O céu não é apenas um lugar, ok? O céu é uma ligação de Deus conosco, através do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós é a presença do céu em nós. De maneira que quando o nosso espírito regenerado, ele entra em unidade com esse Espírito Santo que habita em nós, nós então passamos para a esfera celestial. Mesmo estando na terra, nós podemos crescer na consciência do céu. Nós podemos crescer na percepção das coisas celestiais. Os irmãos podem ter revelações divinas, podem ter manifestações poderosas do céu quando o teu espírito aprende a trabalhar essa disciplina de recebimento das coisas do alto, do entendimento do alto. No versículo seguinte, versículo 24 de João 4, o Senhor Jesus diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está deixando muito claro aqui que não dá para misturar as coisas. Assim como a água e o óleo não se misturam, espírito e carne não se misturam. Deus é Espírito, Ele precisa do meu espírito para que a gente se interaja de maneira perfeita. Essa adoração não é somente aquela coisa bonita de culto. Jesus está falando aqui de uma outra coisa, de uma comunhão perfeita. Essa adoração aqui é um contato, é uma integração nossa com o Espírito Divino que habita em nós. Jesus andava assim o tempo inteiro, 24 horas por dia, em espírito. Os irmãos podem estar perguntando: pastor, como é que a gente consegue fazer isso? Será que nós vamos andar agora no mundo da lua, vamos esquecer da terra? Não. Andar em espírito é aprender a ser dominado por essa esfera superior. É tirar a nossa mentalidade das coisas da carne, das coisas desse mundo. Aprendermos a disciplina da mente na direção do Espírito. Note, por exemplo, Lucas, capítulo 10, versículo 21. Vou pedir para os irmãos um favor. Pega um papelzinho, vai anotando essas referências bíblicas, para que você possa chegar em casa e consultar a Bíblia e checar direitinho na palavra de Deus. Amém? Anote só a referência, só o livro onde está escrito. Amém? Lá em Lucas capítulo 10, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: naquela mesma hora exultou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Note que nesse texto, a palavra de Deus está dizendo que Jesus exultou no Espírito Santo. A palavra exultou significa teve muito gozo e alegria no coração, mas não um gozo que partiu da alma, partiu do Espírito. E quando a palavra de Deus está falando da palavra Espírito, aqui ela está usando a letra maiúscula, E maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. Os irmãos vão começar agora a entender, a partir desse momento, que o Espírito Santo às vezes se confunde com o nosso espírito humano regenerado, na Bíblia, no Novo Testamento. Tem momentos que a Bíblia está falando de Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo.
mas tem momentos que a Bíblia está falando de espírito com E minúsculo, que é o nosso espírito. Mas essa transição do Espírito Santo para o nosso espírito é tão interligada que a Bíblia fala como sendo a mesma coisa. O nosso espírito, o Espírito Santo, o nosso espírito, é uma combinação, é a interligação. Nesse texto aqui, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus exultou no Espírito Santo, mas a gente poderia também dizer que ele exultou no seu próprio espírito. Ok? Você vai entender isso já já. Vamos para João, capítulo 13, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Mais uma vez, a gente percebe como que Jesus anda em espírito. Como que ele, em todos os momentos do dia, ele está sendo guiado pelo poder do Espírito, no Espírito dele, no Espírito do homem. Os irmãos sabem que Jesus se fez homem. Naturalmente que ele tinha um espírito de homem, humano. Mas o Espírito Santo habitava plenamente no seu espírito humano. Assim como hoje, todos nós que somos de Jesus temos um espírito humano, que nos foi dado no nosso nascimento, e agora também o Espírito Santo habitando em nós. E nesse texto, os irmãos viram no texto anterior que Jesus teve alegria no Espírito. Aqui é o inverso. Aqui ele está sentindo algo do Espírito que é ruim, que não é bom. Note que ele está sentindo que alguém vai trair ele. Como é que ele sentiu isso? Porque o Espírito falou no Espírito dele. Essa é a dinâmica da vida espiritual de um crente verdadeiro. Há momentos em que a gente percebe pela intuição do Espírito coisas que a nossa razão não está compreendendo. Coisas que a nossa razão não enxerga. O Espírito é superior à razão, à alma. Portanto, o Espírito é super poderoso. A nossa alma é limitada, é frágil, é fraca. Ok? Estou falando de Jesus, mas serve para nós também. Essa mesma dinâmica de Jesus foi passada para todos aqueles que creem. Então a gente pode dizer que conosco acontece a mesma coisa. Amém? Vamos para Romanos, capítulo 2, no versículo 29 de Romanos. Romanos 2, 29. O apóstolo Paulo diz assim: mas é judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no espírito. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus vem de tal forma e opera no coração de um crente, de um remido, que ele faz uma circuncisão, ele transforma o espírito humano de tal maneira que o espírito do homem passa a ser agora uma natureza divina. Nós recebemos uma natureza de Deus no nosso espírito. O nosso espírito não é um espírito apenas humano, ele recebeu uma impartação da natureza divina. Nós temos a natureza divina injetada no nosso espírito, de tal maneira que agora existe uma profunda interligação do espírito do remido com o Espírito Santo. Às vezes você está perguntando assim: pastor, eu não consigo sentir isso. Querido irmão, esse é o maior problema dos crentes hoje. Eles querem continuar vivendo pelos sentimentos. E a palavra de Deus diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. É o que o apóstolo Paulo diz. E andar por vista não é necessariamente andar querendo enxergar coisas. Se a gente quiser andar pelas emoções e pelos sentimentos, essa também é uma forma de andarmos por vista, ou por sensações, ou por querer comprovar as coisas através dos sentimentos. No entanto, a palavra de Deus diz que todo aquele que nasceu de novo, que nasceu do Espírito, tem a natureza divina e tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Portanto, não se engane. Mesmo que você não sinta constantemente essas realidades, a palavra de Deus não pode mentir. Você deve crer. E através da sua fé, você deve andar
em harmonia com o que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Vamos para Romanos, capítulo 12, versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A palavra fervoroso aqui significa que tem fervura. Os irmãos já viram quando a água está dentro de uma chaleira fervendo e começa a borbulhar, aquele calor, aquela energia começa a sair, a se expandir dentro daquela chaleira? Essa é a palavra grega que o apóstolo Paulo está usando nesse texto. Significa ter energia, ter ânimo, ter disposição, ter garra. A palavra de Deus diz que você não consegue esse tipo de dinâmica na sua vida se você não estiver recebendo isso do Espírito. A nossa alma não consegue ficar autoproduzindo esse fervor. Portanto, se você quiser ser um crente fervoroso, uma crente fervorosa, aprenda a andar no Espírito, aprenda a enfraquecer as coisas da carne e ganhar a capacidade desse homem interior do Espírito Santo. Porque aí você sempre vai cumprir essa palavra de Deus, você vai ser fervoroso, amém? No Espírito. Vamos lá para Romanos capítulo 14, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria. Aonde? No Espírito Santo. Portanto, uma das características do reino de Deus em nós é uma alegria poderosa que deve brotar dentro do nosso espírito, pelo poder do Espírito Santo. Quando eu digo que o crente tem que aprender a viver com essa alegria do Espírito Santo, é porque a Bíblia diz que essa é uma característica profunda do Espírito, do reino de Deus que deve existir na nossa vida. Um crente que não é alegre, que só vive triste, deprimido, depressivo, ele está sendo um péssimo referencial para as pessoas ao seu redor. Amém? Às vezes eu vejo gente do mundo mais alegre do que crente. Isso é um contrassenso. A palavra de Deus diz assim: o reino de Deus consiste na alegria do Espírito Santo. Se o irmão anda triste, note que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você, não é que você não pode se entristecer, não é isso que eu estou dizendo. Paulo diz assim, em outra carta, né? Na carta aos Coríntios, ele diz assim: nós somos entristecidos, mas estamos sempre alegres. Isso parece um antagonismo, uma coisa oposta. Não, nós podemos estar entristecidos, mas devemos nos alegrar de novo. Não podemos deixar a nossa vida cair num poço de tristeza e de miséria, porque o Espírito Santo é responsável por produzir em nós essa alegria sobrenatural. Amém? Existe uma alegria natural, que é aquela alegria da piada, da festinha, e da amizade, do abraço do amigo, do irmão. Essa é uma alegria natural. Agora, o que esse texto está dizendo é que existe uma alegria sobrenatural. Ela não é desse mundo, ela tem que vir lá do alto, através do Espírito, e deve encher o nosso espírito com essa capacidade superior do céu. Amém? Aí vem 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3. Esse texto aqui, na verdade, é bem enigmático, porque o apóstolo Paulo diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu este ultraje. O apóstolo Paulo está dizendo de um sujeito lá na igreja de Coríntios que estava cometendo imoralidade sexual, e houve um maior problema na igreja e tal. E Paulo, neste versículo, está dizendo que ele estava longe, estava numa outra cidade. O corpo dele estava longe, mas ele está dizendo: o meu espírito está presente convosco. Então existe muita discussão sobre esse texto, se Paulo quis dizer isso literalmente, né, ou se Paulo está usando aqui uma figura de linguagem.
essa é uma opinião minha, eu acredito que isso pode ser literal. Você vai falar assim, como assim? Eu acredito que o nosso espírito, ele não trabalha com a mesma dinâmica do corpo físico limitado. O nosso corpo está sempre limitado no tempo e no espaço, né? A lei da física diz, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, porque existe limitação física. Mas a natureza do espírito é outra. E vocês vão ver nos textos adiante, que a gente vai ler, que havia momentos em que esses homens de Deus eram arrebatados em espírito. Eles tinham experiências chamadas de êxtase espiritual, que é uma experiência de âmbito absolutamente espiritual. Tem experiência que é absolutamente espiritual. O espírito consegue atingir dimensões e entrar em dimensões divinas que o corpo não consegue. Portanto, é possível que o apóstolo Paulo tinha essa dinâmica nele de estar trabalhando o seu espírito na direção de um grupo de crentes. É possível que isso estivesse acontecendo. Ou é possível a outra interpretação, que eu acho meio difícil de interpretar, né? Que ele está dizendo assim, eu estou com vocês no pensamento, estou pensando. Então, aqui já não seria espírito, seria alma, né? Porque o pensamento é alma. Então, Paulo não estaria no espírito com os irmãos de Corinto, estaria no pensamento, na alma, ok? Mas isso é muito polêmico e não vale a pena entrar em polêmica. É apenas um texto que os irmãos têm aí e que eu acredito que o espírito do homem, regenerado pelo Espírito Santo, tem uma capacidade extremamente alta de ter experiências que as pessoas comuns não têm, ok? Isso aqui é apenas uma observação para vocês. Vamos para o texto adiante. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. O apóstolo Paulo diz assim, porque o que fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito ele fala mistérios. E isso é muito interessante, porque aqui você vai ver que Paulo fala que existe uma oração que ela não é feita com a nossa alma, com o nosso entendimento, com a língua que nós estamos acostumados a falar, no nosso caso, o português. Paulo está falando o seguinte, o crente ele pode experimentar uma habilidade espiritual que vem pelo Espírito Santo, dele orar numa linguagem sobrenatural, que é uma linguagem que ele não entende com o seu entendimento, com a sua mente, mas que o Espírito dele está falando coisas perfeitas na presença de Deus, através do Espírito Santo. Ok? Vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. A palavra de Deus diz assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Aqui Paulo fala o segredo de uma vida vitoriosa, né? Se os irmãos entenderem que a alma humana é fraca e que a carne só se manifesta na alma e no corpo, então aí ele precisa entender que ele precisa trazer, né, em unidade a sua alma e o seu corpo para o domínio do Espírito. Paulo está falando assim, quando você traz a sua alma para o Espírito, você domina o corpo facilmente, pelo poder do Espírito. Ande em Espírito, e você não cumpre a concupiscência do corpo. Amém? Está tendo luta? Ande em Espírito. Glória a Deus. Gálatas 6, versículo 8. Diz assim, porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Paulo está dizendo o seguinte, se você viver um estilo de vida diário,
em que você só alimenta a sua carne, você está criando para você um problema enorme. Porque sua alma vai dominar as suas ações, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas palavras serão dominadas por aquilo que você alimenta todo dia. Paulo falou, corta, começa a alimentar seu espírito, porque daí você vai colher vida, poder e capacidade. Amém? Vamos para Efésios, capítulo 2, versículo 22. O apóstolo diz assim, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Isso é interessante, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita no interior de cada indivíduo cristão, de cada indivíduo nascido de novo. Mas também diz que o Espírito Santo misteriosamente habita num conjunto coletivo de crentes quando se unem e quando se reúnem. A palavra de Deus diz que a igreja é uma morada coletiva de um Deus que habita individualmente no crente. Deus habita individualmente em cada crente, mas quando nós nos reunimos na autoridade da fé de Cristo Jesus, o Espírito vem e faz uma morada coletiva para que a igreja experimente manifestações da presença do Espírito de Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso. Amém? Efésios, capítulo 6, versículo 18. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, permaneçam com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Amém? Essa é a recomendação de Paulo, que cada um de nós tem que aprender a estar orando em todo o tempo no Espírito. Orar no Espírito é orar em outras línguas, né? E as pessoas às vezes ficam pensando assim, eu não consigo orar em línguas porque eu não sinto nada, então eu não consigo falar alguma coisa que eu vou estar fingindo. Não, a palavra de Deus diz que quando você tem fé e você começa a falar em outras línguas, o Espírito Santo te capacita, né, pela fé. É possível que você inicie a oração em Espírito, porque quando você trabalha isso em fé, o Espírito Santo vem e te dá o fluxo da capacidade. É um ato de fé. Oração em línguas é um ato de fé. Quando você tem fé, você fala em línguas o tempo inteiro, se você quiser. Amém? A palavra de Deus diz também, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Amém? Como é que nós servimos a Deus? Em espírito. Ficou bem claro e você viu isso. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 8, diz assim, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Paulo está falando que os crentes daquele tempo tinham muito amor porque andavam em Espírito. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 5. A palavra de Deus diz assim, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Mais uma vez o apóstolo está falando uma coisa que eu já citei antes lá para vocês. Ele está falando em outra passagem, agora aos Colossenses. Ele diz o seguinte, Colossenses, eu sempre estou ausente de vocês, mas em espírito eu estou presente convosco. Aí fica aquela questão, né? Será que o apóstolo Paulo desenvolveu essa habilidade de transcender o seu próprio corpo e ter essa experiência extra física? Aí é uma coisa que a gente não sabe, mas a gente sabe uma coisa, que o Espírito de Deus, no nosso espírito, nos dá capacidades extraordinárias, isso nós sabemos, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
o apóstolo Paulo diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, que é Jesus, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Está aqui uma coisa interessante que a gente pode pensar aí para um estudo, um outro estudo. Jesus foi justificado em espírito, esse texto está dizendo. Da mesma maneira que um crente é justificado no espírito, quando ele crê em Cristo, ele é tornado justo pela fé, né? A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele foi justificado pela fé no Espírito, através do poder de Deus. Amém? Ele foi o primeiro que experimentou essa realidade. Ok, vamos para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Olha que eu estou dando Bíblia para vocês aí, para vocês pensarem, ok? O apóstolo Pedro diz assim: pois é por isto que foi pregado o Evangelho até aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Aqui está um texto bem difícil, né? Que muita gente não conhece esse texto, não quer ler, tem medo de ler, sei lá. Mas a palavra de Deus não enfeita nada, ela fala a verdade. O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: quando Jesus morreu, ele pregou o Evangelho para aqueles que já estavam mortos antes dele. Como é que isso aconteceu? Você vai perguntar. Não sei. Essa é a resposta que tem que ser dada, ok? Nós não temos todas as respostas e nós não podemos pretender saber todas as coisas. O que nós podemos fazer é pegar um texto desse e dizer assim: olha, a Bíblia está dizendo que o Evangelho foi pregado para morto, para gente que morreu, né? E muita gente foi salva lá por essa pregação de Jesus. Porque o texto está dando a entender que eles foram julgados segundo os homens na carne, ou seja, eles morreram, né? Mas eles foram salvos em espírito. Ponto e basta, não dá para a gente ir além do que está escrito. Amém. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, aqui é o apóstolo João dizendo assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Como eu disse para os irmãos poucos momentos atrás, o espírito do homem regenerado, ele ganha uma capacidade tremenda de Deus. E aqui aconteceu com João. João estava na ilha de Patmos, preso. Aconteceu com ele uma experiência sobrenatural de arrebatamento do espírito. Como é que é isso? É uma experiência de êxtase, onde o espírito do homem se desprende dele. E ele é levado ao céu, nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo teve uma experiência muito semelhante a essa. Ele fala isso no livro de 2 aos Coríntios, né? Vamos para Apocalipse 4, versículo 2. Aqui também é João dizendo: imediatamente fui arrebatado em espírito. De novo, isso aqui é uma outra experiência. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Ok? Por que eu estou falando isso? Para você ver como que o espírito do homem pode experimentar coisas inimagináveis pelo poder de Deus. Amém? Vamos para Apocalipse, capítulo 17, versículo 3. Diz assim: então ele me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata. Ele está dizendo isso, que Deus levou ele em espírito para um determinado lugar no futuro. Que coisa interessantíssima isso. Porque os irmãos estão vendo que João está vendo coisas no futuro. Significa que quando o espírito do homem sai para essa dimensão, não existe temporalidade, não existe tempo. O Espírito Santo pode levar ele para o futuro, pode levar ele para algum tempo no presente. Não existe essa barreira espaço-temporal que a gente está acostumado a viver com o nosso corpo. Isso aqui é apenas
uma observação, tá bom? Que eu estou fazendo para vocês. Na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui é, como toda a nossa vida é vivida em espírito, e tudo que Deus realiza conosco é feito no espírito, você precisa começar a se enxergar em espírito. O grande problema dos crentes é que eles só se enxergam na alma e na carne. Não me leve a mal, não estou falando que os crentes são carnais, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que quando a gente vive a nossa vida baseado no que a gente sente, com os nossos 5 sentidos físicos, a gente está se limitando a viver uma vida carnal, né? As promessas de Deus são manifestadas a nós no Espírito, pelo Espírito. Todos os benefícios que nós temos são dados a nós pelo Espírito. É por isso que a palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo. Estar em Espírito é sinônimo de estarmos em Cristo. Amém? Vamos ver um pouquinho isso agora. Toda vez que a palavra de Deus diz no Novo Testamento a expressão em Cristo, ou ela fala a expressão nele, em Cristo, está se falando dessa dinâmica poderosa de Deus com o nosso espírito. Nós estamos em Cristo, portanto nós estamos em espírito. É a mesma coisa, é sinônimo, né? São expressões sinônimas. Dizer eu estou em espírito ou estou em Cristo. Ok? Vamos para Romanos, capítulo 6, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui a expressão em Cristo, e você pode entender isso em espírito. Mesma coisa, ok? Porque ele está dizendo assim, considere-se morto para o pecado e vivo para Deus em espírito, ou em Cristo Jesus. Porque Cristo está no nosso espírito. O seu espírito está em Cristo. Já. Não precisa morrer para ir para Cristo. Amém? Vamos para Romanos, capítulo 6, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ok? A vida eterna já está no nosso espírito. Você não vai ter vida eterna depois que você morrer. Vida eterna começa aqui e agora, no espírito. Portanto, dizer que eu tenho vida eterna no espírito é a mesma coisa que dizer que eu tenho vida em Cristo Jesus, que é o que Paulo está dizendo aqui. Amém? Vamos para Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mais uma vez a expressão em Cristo Jesus se referindo ao Espírito. O dom gratuito de Deus é vida eterna no meu espírito, no teu espírito. Ou seja, em Cristo Jesus. Tanto faz dizer em espírito quanto dizer em Cristo. É a mesma coisa. Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Não existe condenação para aqueles que andam em espírito. O versículo seguinte diz isso, o versículo 2. Para aqueles que andam segundo o espírito e não andam segundo a carne. Amém? Se você não quiser viver com aquela mente condenada, vive em espírito. É isso que Paulo está dizendo. Amém? Vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse versículo é tão profundo que daria para fazer uma pregação para vocês aqui de umas 2 horas. Paulo está falando assim, existe uma lei do pecado e outra lei do Espírito. Se você quiser viver uma vida vitoriosa, você precisa aprender a ativar essa lei do Espírito constantemente, no seu dia a dia. Amém? É assunto para uma outra aula extensa, mas essa é a base, é o resumo da tua vida vitoriosa. Ande em espírito, em Cristo Jesus. Amém? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 14,
versículo 14. Aqui Paulo repete, porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Paulo está dizendo o seguinte, esse espírito que habita em nós é muito superior à nossa capacidade de alma. Portanto, quando a gente começa a orar em espírito, a gente está falando com Deus de uma maneira muito perfeita. A nossa oração está transcendente à nossa mentalidade pequena. Mas Paulo falou, todavia a minha cabeça fica sem entendimento, eu fico sem fruto disso. Eu não estou entendendo nada que eu estou falando. Paulo diz assim, o que eu faço então? Ao mesmo tempo que eu oro em espírito, também oro as coisas da minha própria linguagem. Aí eu equilibro essa coisa, essa dinâmica, né, que a gente tem que ter com o Senhor Jesus Cristo no nosso espírito, ok? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Note que ele está dizendo que todos os que estão em Cristo Jesus são santificados. Não está falando de comportamento aqui, está falando de um posicionamento espiritual. Porque a gente tem mania de achar que o comportamento é o que santifica. Não, o comportamento deve ser resultado daquilo que nós já temos em Cristo Jesus, que é um assunto muito grande, a gente precisava entrar em detalhes nisso, mas de maneira geral os crentes olham para a vida uns dos outros e ficam olhando o comportamento errado do irmão, da irmã, a vida errada, a vida torta dele, daquele, e eles esquecem o seguinte, espera, se esse cara é de Jesus mesmo, e ele é de Jesus, ele foi santificado em espírito. Ele precisa cair a ficha agora, entender que esse comportamento é errado, precisa ser trazido com entendimento para aquilo que ele já é em Cristo Jesus. Ele não precisa se comportar para ser santificado. Ele já é santificado. E, portanto, ele precisa aprender a trabalhar esse seu andar, esse seu comportamento. Isso é mistério do Evangelho, mistério da graça. Amém? 1 Coríntios 1, versículo 30, a palavra de Deus diz assim, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Note, vós sois dele em Cristo, ou seja, em Espírito. É no teu Espírito que você é dele. Porque Cristo está lá dentro do teu Espírito. Toda vez que a palavra de Deus fala em Cristo, está se referindo ao teu Espírito. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 4. O apóstolo Paulo fala uma coisa aqui incrível. Ele diz assim, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Eu não quero entrar em detalhes sobre essa questão de eleição e predestinação, porque existe uma grande disputa, né, de dois lados teológicos, e eu não gosto de teologia, eu gosto de andar numa palavra livre do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Deus nos elegeu, nos quem? Todos aqueles que são de Jesus Cristo. Amém? Nos elegeu onde? Nele. Nele quem? Em Jesus. Todo crente é eleito em Jesus, porque Jesus é o eleito de Deus. E nós que somos eleitos nele. Amém? E quando fala nele, significa em espírito. Todo aquele que está nele está em espírito. Todo aquele que está em espírito está nele. Amém? Vamos para Efésios, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. Note que a vida cristã é toda nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Efésios 1:11, vamos lá. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança. Fomos feitos herança em quem? Nele. Em Cristo. Onde? No Espírito. Onde é que está a herança de Deus?
no nosso espírito. Por quê? Porque estamos nele. Eu quero que isso fique claro para vocês, tá bom? Um pouquinho mais para frente, a gente pode perceber que a vida espiritual, conforme você aprendeu nesses textos da Palavra de Deus, primeiro, ela é em espírito, ela não é na alma, ok? Segundo lugar, ela é em Cristo, porque Cristo está no Espírito e o Espírito está em Cristo. Esta é a visão que eu quero trazer para os irmãos. Isso daqui é um complemento daquilo que a gente falou anteriormente sobre espírito, alma e corpo. A vida de um crente, a vida cristã, ela é toda baseada no Espírito. A minha adoração tem que ser em Espírito. Quando eu entro numa igreja, eu preciso me sintonizar com Deus dentro do meu espírito. Por isso eu preciso calar a minha alma. Não é? A nossa alma é muito barulhenta, muito cheia de emoções e pensamentos e preocupações. Então eu preciso aprender a aquietar a minha alma. A palavra de Deus diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Põe a tua alma quieta, porque se ela não for disciplinada e domada, o teu espírito não tem chance. Porque o teu espírito é calmo, ele é silencioso. Mas a alma é barulhenta. Você já prestou atenção nisso, como é verdade? Você já tem... Queridos, boa noite a todos, graça e paz do Senhor. Eu fico feliz de estar produzindo esse vídeo mais uma vez, e especialmente para a Igreja de Cristo, na cidade de Horizonte, no Ceará. Para o meu amigo pastor Carlos Henrique Magalhães, que também, além de ser meu amigo, é meu primo de segundo grau. A mãe do pastor Carlos é a minha prima irmã. Toda a minha família é cearense. E eu nasci em São Paulo, mas gostaria de ter nascido aí, para comer muito baião de dois com peixe frito, e muita tapioca e aquela coisa toda. Mas infelizmente nasci em São Paulo, no meio da poluição e da garoa de São Paulo. Então, queridos, muito boa noite para todos. É muita alegria para mim poder estar mais uma vez fazendo esse vídeo para vocês, para a gente meditar um pouquinho na palavra desse Deus maravilhoso que governa a nossa vida. Amém? Eu tive muita alegria de saber que os vídeos anteriores, quer dizer, os vídeos que a gente produziu aqui, foram utilizados pela Igreja de Horizonte. O vídeo que falava sobre o tabernáculo e o templo de Jerusalém, depois em seguida os vídeos que falavam sobre espírito, alma e corpo, uma doutrina preciosa da palavra de Deus, que eu quero dar continuidade hoje de uma certa maneira. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Porque a vida cristã, a vida com Deus, ela é uma vida no Espírito. Não é uma vida vivida pelas forças e capacidades da alma. Os irmãos sabem, eu fiz muito bem uma divisão no estudo anterior, a diferença que existe entre espírito e alma, ok? Para que os irmãos tivessem mais ou menos uma ideia a respeito do assunto. Se você não entende isso, se você não entender o que é espírito, o que é alma, a sua mente sempre será confusa. Você está sempre confundindo as coisas espirituais com as coisas emocionais. Porque a alma humana, ela é responsável pelas nossas emoções. Nós sentimos porque temos alma. A nossa alma está intimamente relacionada com a nossa mente, com a nossa maneira de pensar. Mas o nosso espírito é uma natureza completamente diferente da alma. É uma natureza espiritual, uma natureza que Deus criou. Deus é espírito. E Ele criou o espírito do homem para que haja uma comunicação perfeita com Ele.
Nós podemos ver no livro de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, quando Jesus diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de que maneira? Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Note que Jesus está falando que a verdadeira adoração é feita em espírito e não na alma. Embora a alma humana ela sempre está sendo envolvida pelo espírito. Eu queria deixar isso bem claro para os irmãos não pensarem que a gente consegue separar essas coisas. Oh, agora eu estou no espírito. Oh, agora eu estou na alma. Não. Deus não criou a gente para a gente ter botão e controlar essas divisões. Não existe essa capacidade humana da gente fazer essa transição de espírito para alma e de alma para o espírito. Não. A nossa alma, ela pode ser tocada pelo espírito quando o espírito entra em ação. E isso acontece pela fé. Ok? Quando Jesus diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, ele está dizendo o seguinte: o espírito do homem regenerado, que é o crente em Jesus, é o espírito do remido em Cristo Jesus, ele foi preparado de tal maneira por Deus, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habite nesse espírito regenerado, de tal maneira que haja uma comunicação perfeita com Deus. Todas as coisas que Deus fez para nós só podem ser usufruídas em espírito. Deus é um Deus que exige que o seu povo ande em espírito, porque é no espírito que nós podemos ter o acesso ao céu. Você sabia que você pode ter acesso ao céu? Como assim, pastor? Será que nós vamos morrer agora? Não. O céu não é apenas um lugar, ok? O céu é uma ligação de Deus conosco, através do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós é a presença do céu em nós. De maneira que quando o nosso espírito regenerado, ele entra em unidade com esse Espírito Santo que habita em nós, nós então passamos para a esfera celestial. Mesmo estando na terra, nós podemos crescer na consciência do céu. Nós podemos crescer na percepção das coisas celestiais. Os irmãos podem ter revelações divinas, podem ter manifestações poderosas do céu quando o teu espírito aprende a trabalhar essa disciplina de recebimento das coisas do alto, do entendimento do alto. No versículo seguinte, versículo 24 de João 4, o Senhor Jesus diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está deixando muito claro aqui que não dá para misturar as coisas. Assim como a água e o óleo não se misturam, espírito e carne não se misturam. Deus é Espírito, Ele precisa do meu espírito para que a gente se interaja de maneira perfeita. Essa adoração não é somente aquela coisa bonita de culto. Jesus está falando aqui de uma outra coisa, de uma comunhão perfeita. Essa adoração aqui é um contato, é uma integração nossa com o Espírito Divino que habita em nós. Jesus andava assim o tempo inteiro, 24 horas por dia, em espírito. Os irmãos podem estar perguntando: pastor, como é que a gente consegue fazer isso? Será que nós vamos andar agora no mundo da lua, vamos esquecer da terra? Não. Andar em espírito é aprender a ser dominado por essa esfera superior. É tirar a nossa mentalidade das coisas da carne, das coisas desse mundo. Aprendermos a disciplina da mente na direção do Espírito.
Note, por exemplo, Lucas, capítulo 10, versículo 21. Vou pedir para os irmãos um favor. Pega um papelzinho, vai anotando essas referências bíblicas, para que você possa chegar em casa e consultar a Bíblia e checar direitinho na palavra de Deus. Amém? Anote só a referência, só o livro onde está escrito. Amém? Lá em Lucas capítulo 10, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: naquela mesma hora exultou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Note que nesse texto, a palavra de Deus está dizendo que Jesus exultou no Espírito Santo. A palavra exultou significa teve muito gozo e alegria no coração, mas não um gozo que partiu da alma, partiu do Espírito. E quando a palavra de Deus está falando da palavra Espírito, aqui ela está usando a letra maiúscula, E maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. Os irmãos vão começar agora a entender, a partir desse momento, que o Espírito Santo às vezes se confunde com o nosso espírito humano regenerado, na Bíblia, no Novo Testamento. Tem momentos que a Bíblia está falando de Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Mas tem momentos que a Bíblia está falando de Espírito com E minúsculo, que é o nosso Espírito. Mas essa transição do Espírito Santo para o nosso Espírito é tão interligada que a Bíblia fala como sendo a mesma coisa. O nosso Espírito, o Espírito Santo, o nosso Espírito, é uma combinação, é a interligação. Nesse texto aqui, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus exultou no Espírito Santo, mas a gente poderia também dizer que ele exultou no seu próprio Espírito. Ok? Você vai entender isso já já. Vamos para João, capítulo 13, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Mais uma vez, a gente percebe como que Jesus anda em espírito. Como que ele, em todos os momentos do dia, ele está sendo guiado pelo poder do Espírito, no Espírito dele, no Espírito do homem. Os irmãos sabem que Jesus se fez homem. Naturalmente que ele tinha um espírito de homem, humano. Mas o Espírito Santo habitava plenamente no seu espírito humano. Assim como hoje, todos nós que somos de Jesus temos um espírito humano, que nos foi dado no nosso nascimento, e agora também o Espírito Santo habitando em nós. E nesse texto, os irmãos viram no texto anterior que Jesus teve alegria no Espírito. Aqui é o inverso. Aqui ele está sentindo algo do Espírito que é ruim, que não é bom. Note que ele está sentindo que alguém vai trair ele. Como é que ele sentiu isso? Porque o Espírito falou no Espírito dele. Essa é a dinâmica da vida espiritual de um crente verdadeiro. Há momentos em que a gente percebe, pela intuição do Espírito, coisas que a nossa razão não está compreendendo. Coisas que a nossa razão não enxerga. O Espírito é superior à razão, à alma. Portanto, o Espírito é super poderoso. A nossa alma é limitada, é frágil, é fraca. Ok? Estou falando de Jesus, mas serve para nós também. Essa mesma dinâmica de Jesus foi passada para todos aqueles que creem. Então a gente pode dizer que conosco acontece a mesma coisa. Amém? Vamos para Romanos, capítulo 2, no versículo 29 de Romanos. Romanos 2, 29. O apóstolo Paulo diz assim: mas é judeu aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, no Espírito. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus vem de tal forma e opera no coração de um crente, de um remido, que ele faz uma circuncisão, ele transforma o espírito humano de tal maneira que o espírito do homem passa a ser agora uma natureza divina.
Nós recebemos uma natureza de Deus no nosso espírito. O nosso espírito não é um espírito apenas humano, ele recebeu uma impartação da natureza divina. Nós temos a natureza divina injetada no nosso espírito, de tal maneira que agora existe uma profunda interligação do espírito do remido com o Espírito Santo. Às vezes você está perguntando assim, pastor, eu não consigo sentir isso. Querido irmão, esse é o maior problema dos crentes hoje. Eles querem continuar vivendo pelos sentimentos. E a palavra de Deus diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. É o que o apóstolo Paulo diz. E andar por vista não é necessariamente andar querendo enxergar coisas. Se a gente quiser andar pelas emoções e pelos sentimentos, essa também é uma forma de andarmos por vista, ou por sensações, ou por querer comprovar as coisas através dos sentimentos. No entanto, a palavra de Deus diz que todo aquele que nasceu de novo, que nasceu do Espírito, tem a natureza divina e tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Portanto, não se engane. Mesmo que você não sinta constantemente essas realidades, a palavra de Deus não pode mentir. Você deve crer. E através da sua fé, você deve andar em harmonia com o que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Vamos para Romanos, capítulo 12, versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A palavra fervoroso aqui significa que tem fervura. Os irmãos já viram quando a água está dentro de uma chaleira fervendo e começa a borbulhar, aquele calor, aquela energia começa a sair, a se expandir dentro daquela chaleira? Essa é a palavra grega que o apóstolo Paulo está usando nesse texto. Significa ter energia, ter ânimo, ter disposição, ter garra. A palavra de Deus diz que você não consegue esse tipo de dinâmica na sua vida se você não estiver recebendo isso do Espírito. A nossa alma não consegue ficar autoproduzindo esse fervor. Portanto, se você quiser ser um crente fervoroso, uma crente fervorosa, aprenda a andar no Espírito, aprenda a enfraquecer as coisas da carne e ganhar a capacidade desse homem interior do Espírito Santo. Porque aí você sempre vai cumprir essa palavra de Deus, você vai ser fervoroso, amém? No Espírito. Vamos lá para Romanos capítulo 14, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria. Aonde? No Espírito Santo. Portanto, uma das características do reino de Deus em nós é uma alegria poderosa que deve brotar dentro do nosso espírito, pelo poder do Espírito Santo. Quando eu digo que o crente tem que aprender a viver com essa alegria do Espírito Santo, é porque a Bíblia diz que essa é uma característica profunda do Espírito, do reino de Deus que deve existir na nossa vida. Um crente que não é alegre, que só vive triste, deprimido, depressivo, ele está sendo um péssimo referencial para as pessoas ao seu redor. Amém? Às vezes eu vejo gente do mundo mais alegre do que crente. Isso é um contrassenso. A palavra de Deus diz assim: o reino de Deus consiste na alegria do Espírito Santo. Se o irmão anda triste, note que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você, não é que você não pode se entristecer, não é isso que eu estou dizendo. Paulo diz assim, em outra carta, né? Na carta aos Coríntios, ele diz assim: nós somos entristecidos, mas estamos sempre alegres. Isso parece um antagonismo, uma coisa oposta. Não, nós podemos estar entristecidos, mas devemos nos alegrar de novo. Não podemos deixar a nossa vida cair num poço de tristeza
e de miséria, porque o Espírito Santo é responsável por produzir em nós essa alegria sobrenatural. Amém? Existe uma alegria natural, que é aquela alegria da piada, da festinha, da amizade, do abraço do amigo, do irmão. Essa é uma alegria natural. Agora, o que esse texto está dizendo é que existe uma alegria sobrenatural. Ela não é deste mundo, ela tem que vir lá do alto, através do Espírito, e deve encher o nosso espírito com essa capacidade superior do céu. Amém? Aí vem 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3. Esse texto aqui, na verdade, é bem enigmático, porque o apóstolo Paulo diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu este ultraje. O apóstolo Paulo está dizendo de um sujeito lá na igreja de Coríntios que estava cometendo imoralidade sexual e houve um maior problema na igreja e tal. E Paulo, neste versículo, está dizendo que ele estava longe, estava numa outra cidade. O corpo dele estava longe, mas ele está dizendo: o meu espírito está presente convosco. Então existe muita discussão sobre esse texto, se Paulo quis dizer isso literalmente, né, ou se Paulo está usando aqui uma figura de linguagem. Essa é uma opinião minha, eu acredito que isso pode ser literal. Você vai falar assim: como assim? Eu acredito que o nosso espírito, ele não trabalha com a mesma dinâmica do corpo físico limitado. O nosso corpo está sempre limitado no tempo e no espaço, né? A lei da física diz: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, porque existe limitação física. Mas a natureza do espírito é outra. E vocês vão ver nos textos adiante, que a gente vai ler, que havia momentos em que esses homens de Deus eram arrebatados em espírito. Eles tinham experiências chamadas de êxtase espiritual, que é uma experiência de âmbito absolutamente espiritual. Tem experiência que é absolutamente espiritual. O espírito consegue atingir dimensões e entrar em dimensões divinas que o corpo não consegue. Portanto, é possível que o apóstolo Paulo tinha essa dinâmica nele de estar trabalhando o seu espírito na direção de um grupo de crentes. É possível que isso estivesse acontecendo. Ou é possível a outra interpretação, que eu acho meio difícil de interpretar, né? Que ele está dizendo assim: eu estou com vocês no pensamento, estou pensando. Então, aqui já não seria espírito, seria alma, né? Porque o pensamento é alma. Então, Paulo não estaria no espírito com os irmãos de Corinto, estaria no pensamento, na alma, ok? Mas isso é muito polêmico e não vale a pena entrar em polêmica. É apenas um texto que os irmãos têm aí e que eu acredito que o espírito do homem, regenerado pelo Espírito Santo, tem uma capacidade extremamente alta de ter experiências que as pessoas comuns não têm, ok? Isso aqui é apenas uma observação para vocês. Vamos para o texto adiante. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. O apóstolo Paulo diz assim: porque o que fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito ele fala mistérios. E isso é muito interessante, porque aqui você vai ver que Paulo fala que existe uma oração que ela não é feita com a nossa alma, com o nosso entendimento, com a língua que nós estamos acostumados a falar, no nosso caso, o português. Paulo está falando o seguinte: o crente ele pode experimentar uma habilidade espiritual que vem pelo Espírito Santo, dele orar numa linguagem sobrenatural, que é uma linguagem que ele não entende com o seu entendimento, com a sua mente,
mas que o Espírito dele está falando coisas perfeitas na presença de Deus, através do Espírito Santo. Ok? Vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Aqui Paulo fala o segredo de uma vida vitoriosa, né? Se os irmãos entenderem que a alma humana é fraca e que a carne só se manifesta na alma e no corpo, então aí ele precisa entender que ele precisa trazer, né, em unidade a sua alma e o seu corpo para o domínio do Espírito. Paulo está falando assim, quando você traz a sua alma para o Espírito, você domina o corpo facilmente, pelo poder do Espírito. Ande em Espírito, e você não cumpre a concupiscência do corpo. Amém? Está tendo luta? Ande em Espírito. Glória a Deus. Gálatas 6, versículo 8. Diz assim, porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Paulo está dizendo o seguinte, se você viver um estilo de vida diário, em que você só alimenta a sua carne, você está criando para você um problema enorme. Porque sua alma vai dominar as suas ações, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas palavras serão dominadas por aquilo que você alimenta todo dia. Paulo falou, corta, começa a alimentar seu espírito, porque daí você vai colher vida, poder e capacidade. Amém? Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 22. O apóstolo diz assim, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Isso é interessante, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita no interior de cada indivíduo cristão, de cada indivíduo nascido de novo. Mas também diz que o Espírito Santo misteriosamente habita num conjunto coletivo de crentes quando se unem e quando se reúnem. A palavra de Deus diz que a igreja é uma morada coletiva de um Deus que habita individualmente no crente. Deus habita individualmente em cada crente, mas quando nós nos reunimos na autoridade da fé de Cristo Jesus, o Espírito vem e faz uma morada coletiva para que a igreja experimente manifestações da presença do Espírito de Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 18. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, permaneçam com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Amém? Essa é a recomendação de Paulo. Que cada um de nós tem que aprender a estar orando em todo o tempo no Espírito. Orar no Espírito é orar em outras línguas, né? E as pessoas às vezes ficam pensando assim, eu não consigo orar em línguas porque eu não sinto nada, então eu não consigo falar alguma coisa que eu vou estar fingindo. Não, a palavra de Deus diz que quando você tem fé e você começa a falar em outras línguas, o Espírito Santo te capacita, né, pela fé. É possível que você inicie a oração em Espírito, porque quando você trabalha isso em fé, o Espírito Santo vem e te dá o fluxo da capacidade. É um ato de fé. Oração em línguas é um ato de fé. Quando você tem fé, você fala em línguas o tempo inteiro, se você quiser. Amém? A palavra de Deus diz também, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne.
Amém? Como é que nós servimos a Deus? Em espírito. Ficou bem claro e você viu isso. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 8, diz assim: o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Paulo está falando que os crentes daquele tempo tinham muito amor porque andavam em Espírito. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Mais uma vez o apóstolo está falando uma coisa que eu já citei antes lá para vocês. Ele está falando em outra passagem, agora aos Colossenses. Ele diz o seguinte: Colossenses, eu sempre estou ausente de vocês, mas em espírito eu estou presente convosco. Aí fica aquela questão, né? Será que o apóstolo Paulo desenvolveu essa habilidade de transcender o seu próprio corpo e ter essa experiência extra física? Aí é uma coisa que a gente não sabe, mas a gente sabe uma coisa, que o Espírito de Deus, no nosso espírito, nos dá capacidades extraordinárias, isso nós sabemos, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, que é Jesus, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Está aqui uma coisa interessante que a gente pode pensar aí para um outro estudo. Jesus foi justificado em espírito, esse texto está dizendo. Da mesma maneira que um crente é justificado no Espírito, quando ele crê em Cristo, ele é tornado justo pela fé, né? A mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele foi justificado pela fé no Espírito, através do poder de Deus. Amém? Ele foi o primeiro que experimentou essa realidade. Ok, vamos para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Olha que eu estou dando Bíblia para vocês aí, para vocês pensarem, ok? O apóstolo Pedro diz assim: pois é por isto que foi pregado o Evangelho até aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Aqui está um texto bem difícil, né? Que muita gente não conhece esse texto, não quer ler, tem medo de ler, sei lá. Mas a palavra de Deus não enfeita nada, ela fala a verdade. O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: quando Jesus morreu, ele pregou o Evangelho para aqueles que já estavam mortos antes dele. Como é que isso aconteceu? Você vai perguntar. Não sei. Essa é a resposta que tem que ser dada, ok? Nós não temos todas as respostas e nós não podemos pretender saber todas as coisas. O que nós podemos fazer é pegar um texto desse e dizer assim: olha, a Bíblia está dizendo que o Evangelho foi pregado para morto, para gente que morreu, né? E muita gente foi salva lá por essa pregação de Jesus. Porque o texto está dando a entender que eles foram julgados segundo os homens na carne, ou seja, eles morreram, né? Mas eles foram salvos em espírito. Ponto e basta, não dá para a gente ir além do que está escrito. Amém. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, aqui é o apóstolo João dizendo assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Como eu disse para os irmãos poucos momentos atrás, o espírito do homem regenerado, ele ganha uma capacidade tremenda de Deus. E aqui aconteceu com João. João estava na ilha de Patmos, preso. Aconteceu com ele uma experiência sobrenatural de arrebatamento do espírito. Como é que é isso? É uma experiência de êxtase, onde o espírito do homem se desprende dele. E ele é levado ao céu, nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo teve uma experiência
muito semelhante a essa. Ele fala isso no livro de 2 aos Coríntios, né? Vamos para Apocalipse 4, versículo 2. Aqui também é João dizendo: imediatamente fui arrebatado em espírito. De novo, isso aqui é uma outra experiência. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Ok? Por que eu estou falando isso? Para você ver como que o espírito do homem pode experimentar coisas inimagináveis pelo poder de Deus. Amém? Vamos para Apocalipse, capítulo 17, versículo 3. Diz assim: então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata. Ele está dizendo isso, que Deus levou ele em espírito para um determinado lugar no futuro. Que coisa interessantíssima isso. Porque os irmãos estão vendo que João está vendo coisas no futuro. Significa que quando o espírito do homem sai para essa dimensão, não existe temporalidade, não existe tempo. O Espírito Santo pode levar ele para o futuro, pode levar ele para algum tempo no presente. Não existe essa barreira espaço-temporal que a gente está acostumado a viver com o nosso corpo. Isso aqui é apenas uma observação, tá bom? Que eu estou fazendo para vocês. Na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui é, como toda a nossa vida é vivida em espírito, e tudo que Deus realiza conosco é feito no espírito, você precisa começar a se enxergar em espírito. O grande problema dos crentes é que eles só se enxergam na alma e na carne. Não me leve a mal, não estou falando que os crentes são carnais, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que quando a gente vive a nossa vida baseado no que a gente sente, com os nossos 5 sentidos físicos, a gente está se limitando a viver uma vida carnal, né? As promessas de Deus são manifestadas a nós no Espírito, pelo Espírito. Todos os benefícios que nós temos são dados a nós pelo Espírito. É por isso que a palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo. Estar em Espírito é sinônimo de estarmos em Cristo. Amém? Vamos ver um pouquinho isso agora. Toda vez que a palavra de Deus diz no Novo Testamento a expressão em Cristo, ou ela fala a expressão nele, em Cristo, está se falando dessa dinâmica poderosa de Deus com o nosso espírito. Nós estamos em Cristo, portanto nós estamos em espírito. É a mesma coisa, é sinônimo, né? São expressões sinônimas. Dizer eu estou em espírito ou estou em Cristo. Ok? Vamos para Romanos, capítulo 6, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui a expressão em Cristo, e você pode entender isso em espírito. Mesma coisa, ok? Porque ele está dizendo assim: considere-se morto para o pecado e vivo para Deus em espírito, ou em Cristo Jesus. Porque Cristo está no nosso espírito. O seu espírito está em Cristo. Já. Não precisa morrer para ir para Cristo. Amém? Vamos para Romanos, capítulo 6, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ok? A vida eterna já está no nosso espírito. Você não vai ter vida eterna depois que você morrer. Vida eterna começa aqui e agora, no espírito. Portanto, dizer que eu tenho vida eterna no espírito é a mesma coisa que dizer que eu tenho vida em Cristo Jesus, que é o que Paulo está dizendo aqui. Amém? Vamos para Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mais uma vez a expressão em Cristo Jesus se referindo ao Espírito.
O dom gratuito de Deus é vida eterna no meu espírito, no teu espírito. Ou seja, em Cristo Jesus. Tanto faz dizer em espírito quanto dizer em Cristo. É a mesma coisa. Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Não existe condenação para aqueles que andam em espírito. O versículo seguinte diz isso, o versículo 2. Para aqueles que andam segundo o espírito e não andam segundo a carne. Amém? Se você não quiser viver com aquela mente condenada, vive em espírito. É isso que Paulo está dizendo. Amém? Vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Esse versículo é tão profundo que daria para fazer uma pregação para vocês aqui de umas 2 horas. Paulo está falando assim, existe uma lei do pecado e outra lei do Espírito. Se você quiser viver uma vida vitoriosa, você precisa aprender a ativar essa lei do Espírito constantemente, no seu dia a dia. Amém? É assunto para uma outra aula extensa, mas essa é a base, é o resumo da tua vida vitoriosa. Ande em Espírito, em Cristo Jesus. Amém? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Aqui Paulo repete, porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Paulo está dizendo o seguinte, esse espírito que habita em nós é muito superior à nossa capacidade de alma. Portanto, quando a gente começa a orar em espírito, a gente está falando com Deus de uma maneira muito perfeita. A nossa oração está transcendente à nossa mentalidade pequena. Mas Paulo falou, todavia a minha cabeça fica sem entendimento, eu fico sem fruto disso. Eu não estou entendendo nada que eu estou falando. Paulo diz assim, o que eu faço então? No mesmo tempo que eu oro em espírito, também oro as coisas da minha própria linguagem. Aí eu equilibro essa coisa, essa dinâmica, né, que a gente tem que ter com o Senhor Jesus Cristo no nosso espírito, ok? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Note que ele está dizendo que todos os que estão em Cristo Jesus são santificados. Não está falando de comportamento aqui, está falando de um posicionamento espiritual. Porque a gente tem mania de achar que o comportamento é o que santifica. Não, o comportamento deve ser resultado daquilo que nós já temos em Cristo Jesus, que é um assunto muito grande, a gente precisava entrar em detalhes nisso, mas de maneira geral os crentes olham para a vida uns dos outros e ficam olhando o comportamento errado do irmão, da irmã, a vida errada, a vida torta dele, daquele, e eles esquecem o seguinte, espera, se esse cara é de Jesus mesmo, e ele é de Jesus, ele foi santificado em espírito, ele precisa cair a ficha agora, entender que esse comportamento é errado, precisa ser trazido com entendimento para aquilo que ele já é em Cristo Jesus. Ele não precisa se comportar para ser santificado. Ele já é santificado. E, portanto, ele precisa aprender a trabalhar esse seu andar, esse seu comportamento. Isso é mistério do Evangelho, mistério da graça. Amém? 1 Coríntios 1, versículo 30, a palavra de Deus diz assim, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Note, vós sois dele em Cristo, ou seja, em Espírito. É no teu Espírito que você é dele. Porque Cristo está lá dentro do teu Espírito. Toda vez que a palavra de Deus fala em Cristo, está se referindo ao teu Espírito. Amém?
Efésios capítulo 1, versículo 4. O apóstolo Paulo fala uma coisa aqui incrível. Ele diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Eu não quero entrar em detalhes sobre essa questão de eleição e predestinação, porque existe uma grande disputa, né, de dois lados teológicos, e eu não gosto de teologia, eu gosto de andar numa palavra livre do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Deus nos elegeu, nos quem? Todos aqueles que são de Jesus Cristo. Amém? Nos elegeu onde? Nele. Nele quem? Em Jesus. Todo crente é eleito em Jesus, porque Jesus é o eleito de Deus. E nós que somos eleitos nele. Amém? E quando fala nele, significa em espírito. Todo aquele que está nele está em espírito. Todo aquele que está em espírito está nele. Amém? Vamos para Efésios, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. Note que a vida cristã é toda nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Efésios 1, 11. Vamos lá. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança. Fomos feitos herança em quem? Nele. Em Cristo. Onde? No Espírito. Onde é que está a herança de Deus? No nosso Espírito. Por quê? Porque estamos nele. Eu quero que isso fique claro para vocês, tá bom? Um pouquinho mais para frente, a gente pode perceber que a vida espiritual, conforme você aprendeu nesses textos da palavra de Deus, primeiro, ela é em espírito, ela não é na alma. Ok? Segundo lugar, ela é em Cristo, porque Cristo está no Espírito e o Espírito está em Cristo. Esta é a visão que eu quero trazer para os irmãos. Isso daqui é um complemento daquilo que a gente falou anteriormente sobre espírito, alma e corpo. A vida de um crente, a vida cristã, ela é toda baseada no Espírito. A minha adoração tem que ser em espírito. Quando eu entro numa igreja, eu preciso me sintonizar com Deus dentro do meu espírito. Por isso eu preciso calar a minha alma. Né? A nossa alma é muito barulhenta, muito cheia de emoções e pensamentos e preocupações. Então eu preciso aprender a aquietar a minha alma. A palavra de Deus diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Põe a tua alma quieta, porque se ela não for disciplinada e domada, o teu espírito não tem chance. Porque o teu espírito é calmo, ele é silencioso. Mas a alma é barulhenta. Você já prestou atenção nisso, como é verdade? Você já tem... Ei, modos horríveis. Modos horríveis. Hey, pirate! São Paulo e Corinthians, mano, aí. Isso aqui é o São Paulo, ó. Olha o Rogério Ceni.
Hello. Hanuman. Say Arg! Arg, Arg! Go, go, go. Vai, Corinthians. Ali no Pibolinho, São Paulo, Corinthians. Olha o Rogério Senna ali.